Querido Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento em que os ponteiros do relógio se juntam para marcar meia-noite, quero pedir ao Senhor que proteja todas essas pessoas que neste momento estão conectadas conosco em oração, e não importa, Senhor Jesus, aonde esta pessoa esteja, que ela seja alcançada pelo teu favor. Coloque as suas mãos sobre os enfermos, sobre as pessoas que necessitam de paz, de cura e de libertação. Querido Deus, o tempo está muito difícil. As coisas têm acontecido muito rápido e as pessoas não têm tido paciência para poder esperar o seu milagre. Portanto, Senhor Deus, a minha oração é para que estas pessoas tenham paz, tranquilidade, resiliência e acreditem que o Senhor está no controle de tudo. Abençoe, Senhor Deus, esta família que precisa tanto se reunir para poder celebrar as vitórias que o Senhor tem para todas elas. Querido Pai, peço que o Senhor visite os hospitais, visite agora as clínicas, casas de recuperação, visite também, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão em viagem, que o Senhor possa proteger todas elas. É no nome, ó Deus, do teu Filho Jesus, que eu peço uma bênção especial para todas essas pessoas em Cristo Jesus. Queridos irmãos, quero deixar uma palavra de fé e de esperança para todos vocês. E o versículo que eu escolhi hoje se encontra nas epístolas de João, primeira epístola de João, capítulo 5, e o versículo de número 18. Ali fala a respeito do pecado. E vai falar que aquele que é escravo do pecado, aquele que vive pecando, ele está numa situação muito desconfortável. Por quê? Porque aquele que pratica o pecado, ele é do diabo. Eu não estou falando aquele que peca, todos nós pecamos. Mas aquele que pratica, aquele que vive no pecado, realmente essa pessoa, ela já é do maligno. O diabo já tem um controle sobre a sua vida, sobre a sua mente. Quantas pessoas que estão presas por causa do pecado. E o pecado, ele destrói a vida do ser humano. As pessoas que vão pecando e praticando o pecado, elas não imaginam o que espera por elas lá no final da linha da sua vida. Portanto, aquele que pratica o pecado, ele é do diabo. Mas no mesmo versículo diz que aquele que serve, que aquele que é de Deus, aquele que é nascido de Deus, que é diferente, é aquele que realmente colocou a sua vida diante do Senhor. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não tem autoridade de tocar, a não ser com a permissão de Deus, que é o caso de Jó. Quando nós analisamos a história de Jó, em suas duas fases iniciais, a primeira fase, que o diabo obtém uma autorização para tocar nos bens, e Jó então perde tudo. É uma história que você sabe, bíblica, onde Jó ele perde os seus bens, todo o patrimônio dele vai embora e também depois a sua saúde. Ele vai perder a sua saúde, seu casamento também começa a entrar em crise. Sua esposa, ao ver aquela situação, ela diz: amaldiçoou seu Deus e morre. E olha só que palavra pesada da sua esposa. Ele que estava já naquela situação de enfermidade, a lepra era uma doença terrível, e essa doença afastava a pessoa de dentro de casa, ela tinha que ficar
uma certa distância. E Jó, ele tinha esse sofrimento, essa dor terrível, porque a praga que veio sobre ele, esse castigo, essa lepra, mexeu com o seu corpo, até com o seu emocional. A situação está tão crítica que a mulher vai ao encontro dele e diz para que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse. Então nós estamos vendo que o pecado, todo mundo peca, mas aquele que vive a prática do pecado, de fato essa pessoa não pertence ao Senhor. Porém, aquele que é de Deus, que é nascido de Deus, e é diferente, aquela pessoa que entregou sua vida para Jesus, cumpriu o que o Senhor ensinou, desceu as águas, essa pessoa, o maligno, não tem poder de tocar na vida dela. Eu deixo essa mensagem para você, uma mensagem pequena, rápida, de paz, de esperança para você. Você que é filho de Deus, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Fique tranquilo, segue sua vida feliz, porque o Senhor Jesus está com você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.